Shalom Ubrachá. Nossa Parashá nos conta, entre muitos assuntos interessantes, também sobre os Korbanot. E os Korbanot são os sacrifícios. A Torá fala sobre os sacrifícios de maneira determinada, séria, se relaciona isso com a maior seriedade, vamos dizer assim. E qual seria a importância tão grande desses sacrifícios? E mesmo que entre a destruição do segundo Beit HaMikdash e a reconstrução e a construção do terceiro, nós não temos esses sacrifícios, mas ainda essa pendência continua. Ou seja, se hoje tiver Geulah, a nossa redenção final, se ela acontecer hoje, e se hoje chega Mashiach, constrói o Beit HaMikdash, na verdade agora já não é mais constrói, era quando o Koresh, o rei da Pérsia, o Koresh, eu não sei se é traduzido como Cyrus, talvez, aquele rei da Pérsia deu permissão para construir o segundo Beit HaMikdash, o segundo templo sagrado de Jerusalém. Então, naquela época era a construção. Hoje já estamos em uma época na qual o templo sagrado de Jerusalém ele vai descer pronto do céu. Como explica o Rebbe, que quando o profeta Hezkel ele fala sobre o anjo que mostrou para ele o Beit HaMikdash lá em cima, fala sobre medidas que estão na nossa dimensão. Essas partes do Beit HaMikdash nós vamos construir. Mas quando o anjo fala para ele em medidas que são medidas sobrenaturais, quer dizer que essas partes já vão descer prontas lá de cima. Ou seja, a maior parte do Beit HaMikdash vai descer pronta do céu e a menor parte nós vamos construir aqui. Então, se hoje acontece a Geulah e hoje tem o Beit HaMikdash, nós vamos ter que levar os Korbanot, os sacrifícios que ainda estão pendentes. Tipo, uma mulher que deu à luz a 5 filhos, por cada filho ela tem que levar um Korban. A pessoa que se converteu ao judaísmo tem que levar um Korban. Então, quer dizer, não é que na hora que o Beit HaMikdash foi destruído, ficamos isentos, terminou o mandamento dos Korbanot, não tem mais sacrifícios, acabou. Não, enquanto não tem Beit HaMikdash, não tem, mas na hora que ele for reconstruído, não vai começar a contar a partir daquela hora. A gente vai ter que levar os Korbanot que nós não podemos levar ainda, porque não tem o Beit HaMikdash. E a pergunta é, por que a Torá se relaciona com tanta seriedade em relação aos Korbanot? E os Mefarshim, os grandes, não diríamos assim comentaristas, a palavra comentarista é muito superficial, vamos dizer, porque quando traduzem Mefarshim para comentarista, a tradução não bate com a realidade, porque Mefarshim são os explicadores. A pessoa que explica, não é a pessoa que faz um comentário. Fazer um comentário, na língua portuguesa, você faz um comentário sobre alguma coisa, tem menos responsabilidade do que você ter explicado aquela coisa. Ou seja, um médico te receita um remédio e ele faz um comentário sobre o remédio, né, que seria legal tomar ele de 6 em 6 horas, ou ele te explica para você tomar esse remédio, ele te explica que esse remédio tem que ser tomado de 6 em 6 horas. Então, traduzem Mefarshim como comentaristas, é mais uma na nossa conta aí de traduções que deixam muito a desejar, é mais uma tradução que deixa muito a desejar. Fazer um comentário sobre a Torá, qualquer pessoa pode fazer um comentário.
ele gostou mais dessa paraxá, que essa paraxá tem assuntos mais picantes. Ele está fazendo um comentário. Agora, a explicação é como o Onkelos, que ele traduz a Torá para o aramaico, já é uma tradução explicativa. Então isso já não é um comentário que ele está fazendo, já é uma explicação. Então, esses grandes sábios que explicaram a Torá, um deles era Rabi Yehuda Levi. Rabi Yehuda Levi, na época de ouro do judaísmo espanhol, na época que a Espanha não era um país europeu, mas sim um país árabe, na época que os árabes eram Estados Unidos, na época que o mundo árabe era a alta aristocracia, e os europeus naquela época ainda deixavam muito a desejar. E naquela época, Rabi Yehuda Levi, ele escreveu um livro chamado Al-Hazar. É um livro em árabe, depois foi traduzido para o hebraico com o título de O Kuzari. E esse livro, nesse livro, Rabi Yehuda Levi, ele conta uma história que tinha um rei de um país chamado Hazar, e esse rei, o rei dos Kuzarim, vamos chamar assim, ele tinha um sonho, um anjo se revelava para ele, isso acontecia todo dia. O anjo falava para ele: olha, você tem a melhor das intenções, mas o que você está fazendo não está certo. E ele resolveu fazer o que é certo. E ele fez uma investigação, tipo uma pesquisa, para saber o que é certo. Ele chamou um bispo do cristianismo, dos cristãos, ele chamou um sheik dos muçulmanos, e no fim ele chamou um rabino também. E para cada um ele fez as perguntas dele. E isso é claro, depois de ter estudado totalmente a base daquela religião, ele fez as perguntas dele sobre aquela região, e no fim ele chegou à conclusão, depois dessa pesquisa, que o judaísmo é a religião certa. Ou seja, ele e o povo dele se converteram ao judaísmo. E como dissemos, até aquela época os judeus falavam árabe, os grandes sábios falavam árabe, os livros foram escritos em árabe. Depois disso nós vemos judeus falando ladino. Surgiram judeus falando aquele espanhol antigo. Será que aqueles ladinos, eles eram os Kuzarim? Isso vai ficar em aberto. Nós não temos registro nenhum se os Kuzarim eram os primeiros sefaradim que falavam ladino, ou se eles eram... Deus, não pega tudo que eu estou falando assim. Ou se eles eram os primeiros judeus europeus, os primeiros ashkenazim falando alemão. Então é mais provável, de acordo com a situação que o Rabi Yehuda Levi estava, é mais provável que seria um dos paizinhos da Península Ibérica. Mas tudo pode ser. De qualquer maneira, não... tudo pode ser, mas nada é definido. O Rabi Yehuda Levi nos conta das perguntas do rei dos Kuzarim. E o rei dos Kuzarim perguntou sobre os sacrifícios. Qual é a importância dos sacrifícios? Para que a gente precisa disso? Para que Deus precisa disso? Muitas vezes aparece na Torá uma linguagem como na nossa paraxá, o meu sacrifício, o meu pão, que Deus fala que esse é o pão dele. Aí você vai para o segundo mandamento, que explicitamente, se você falar que Deus vai precisar comer um pãozinho, você está fazendo idolatria. Que Deus não se compara a nada material, ele está acima, muito, muito acima de qualquer coisa material. Então materializar
os conceitos espirituais é fazer idolatria descaradamente. Ou seja, por um lado, o próprio Deus fala, o meu sacrifício, o meu pão, e em outros lugares que Deus cheirou o cheiro maravilhoso e o reich nechoach, o cheiro agradável do Corban. E por outro lado, se você falar isso, se Deus falar isso, não tem problema. Mas se você falar isso, você está fazendo idolatria. Se você fala, Deus precisa de um pão, Deus precisa sentir um cheiro, você está comparando Deus a coisa material. Então nós sabemos que por trás disso, por trás dessas linguagens, existe uma mensagem. Da mesma maneira que quando Hashem nos colocou, quando Deus colocou a nossa alma no nosso corpo, o primeiro homem, Hashem fez um homem de terra, colocou nele uma alma, mas não é usada lá a linguagem colocou, é usada a linguagem soprou. Soprou nas narinas dele. Por que usar essa linguagem? Se Deus está acima dos conceitos materiais, mas infinitamente acima dos conceitos materiais, então por que usar a linguagem soprou? Diz o Zohar que essa linguagem é usada simplesmente para nos dar o raciocínio da coisa, mas não que Deus soprou de verdade, ou não que Deus sentiu o cheiro dos corbanotes de verdade, um cheiro bom, um cheiro agradável dos corbanotes. Em relação a Deus soprou, diz o Zohar, isso vem te ensinar que Deus te colocou uma alma que ela é uma parte de Deus. E o raciocínio disso é que o exemplo foi usado, soprou. Ou seja, quando a Torá fala Deus soprou, não é que Deus soprou, é que Deus te colocou uma alma que é uma parte de Deus. Porque, diz o Zohar, manda nafach mitochei nafach, mitochei tom e pneumiotó. Pessoa que sopra o que ele tem dentro, o que ele tem no interior dele. A pessoa que coloca o que ele tem fora. Então, para mostrar que a sua alma é uma parte de Deus, está escrito a linguagem Deus soprou, mesmo que Deus não soprou. Só para se dizer, Deus te colocou uma alma divina que é uma parte de Deus. Da mesma maneira, quando você fala que Deus sentiu o cheiro agradável dos sacrifícios, vai para uma perfumaria, fala, eu quero um perfume, um cheiro agradável de carne queimada. Aí depois você chega na sua casa, seu marido sente esse cheiro agradável de carne queimada do seu perfume, e você fala para ele, você não está sentindo o cheiro agradável da carne queimada? Aí, então acho que você nem vai encontrar um perfume desses na perfumaria. Então chamar cheiro de carne queimada, chamar isso de um cheiro agradável, não é. Então por que está escrito que Hashem cheirou o cheiro agradável? Em primeiro lugar, Hashem não cheirou, porque Hashem, Deus não é comparado a nenhum assunto material. Deus está infinitamente melhor do que os assuntos materiais. Então por que usar a linguagem cheirou? Porque da mesma maneira que quando ele colocou a sua alma, está escrito a linguagem soprou. Agora quando você fez o sacrifício, esse sacrifício chega àquele mesmo nível. Então é o inverso do soprou, é o cheirou. Então quer dizer que o sacrifício chega a um nível muito elevado. E por que o sacrifício chega a um nível tão elevado? Porque você pegar o animal que é o cúmulo desse mundo, ou seja, coloca um osso entre 10 cachorros, cada cachorro vai querer o osso para si próprio, nenhum cachorro vai oferecer para o outro. Coloca uma grama entre 10 vacas, inclusive eu estava numa vacaria, agradeço o convite, fui conhecer uma vacaria há pouco tempo atrás, em Pedro de Toledo, lugar muito longe, uma cidade muito linda, e uma coisa que eu aprendi lá, eu não sabia disso. Quando uma vaca fica doente, o dono da vacaria, ele sabe que a vaca fica doente, porque na hora que elas vêm comer, as vacas saudáveis elas vão na frente e elas empurram a vaca doente para trás. A vaca doente fica por última. Se sobrar comida ela come, se não sobrar ela morre. Então olha o mundo animal, que mundo contrário da realidade divina. A realidade divina é quando uma pessoa está doente, você tem que fazer um bikur cholim,
visitar o doente, levar comida para o doente. No mundo animal, se alguém está doente, ele já é desqualificado, então a vaca doente já fica para trás, se não sobrar comida ela morre, ninguém vai levar comida para ela, e também não vão deixar ela comer no lugar que ela estava. Ou seja, as vacas têm um costume que uma vaca vai atrás da outra, e elas sempre, todo dia elas vão na mesma ordem, elas vão comer na mesma ordem. E aí, quando você vê que uma vaca que estava vindo em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar, ela agora tá vindo por última, já chama o veterinário, porque se as outras vacas excomungaram essa vaca, quer dizer que ela está doente. Ou seja, o mundo animal é um mundo cruel. Até os animais puros, por causa que eles são klipat noga. E a klipat noga, ela é klipá, ela é o lado impuro também, ela tem um lado bom, mas ela é na sua maior parte também uma klipá, uma coisa ruim. E por causa disso, Deus me livre, até uma vaca, ela tem essa crueldade de todos os animais. Então, se a gente está falando entre uma flor, um girassol e uma vaca, um boi, nós poderíamos dizer que se você levasse para alguém de presente um girassol, ou levasse para alguém de presente um boi, ia ser muito mais educado, ia ser muito mais delicado levar flores para alguém do que levar um bicho, do que levar um boi. Então, por quê? O animal é uma coisa animal. O animal, ele é... Agora, transformar um animal numa mitzvah, quer dizer, você vai do extremo para o extremo. O extremo, a coisa mais animal desse mundo, a coisa mais... Ou seja, o extremo do material é o animal. Você é uma pessoa materialista quando você se comporta como um animal. Quando para você só o material é importante, você quer tudo para você, você não quer dar nada para o outro. Ou seja, a prepotência que ela é representada pelo animal, que o animal quer tudo para si, o animal não quer dar nada para ninguém. Essa prepotência, ela é o cúmulo desse mundo. Quando você fala sobre o mundo material, o mais baixo do mundo material, de uma maneira genérica, é o animal. Porque o animal, ele quer tudo para si próprio. Ele quer para si, ele não dá para o outro. Agora, você pegar um animal desse, transformar ele em espiritual, transformar ele em mitzvah, transformar ele em mandamento divino, aí você já está pegando o cúmulo do mundo material e transformando ele no cúmulo do espiritual. E por isso, e essa é a importância tão grande do Corban. Por causa disso está escrito que Hashem é usado como exemplo, essa linguagem, o raciocínio de Hashem cheirou, o cheiro agradável do sacrifício. O que quer dizer Hashem cheirou? Da mesma maneira que quando Hashem coloca nossa alma, está escrito soprou, e esse soprou quer dizer, olha, Hashem te colocou uma alma que é o mais interno, o mais íntimo, que é uma parte de Deus. Agora, a linguagem Hashem cheirou quer dizer que vem, é o inverso de Hashem soprou. Quer dizer que Hashem agora está recebendo, quer dizer que esse animal que você sacrificou, você pegou a coisa mais materializada do mundo e transformou ela no mandamento mais importante. Ou seja, você fez o inverso. Da mesma maneira que Hashem te colocou a alma, Hashem colocou uma parte de Hashem dentro de você, agora você eleva esse animal para o mesmo nível onde a sua alma estava. Ou seja, essa é a importância de uma maneira genérica do Corban, porque eram feitos os Corbanot. Os Corbanot eram animais, eram vegetais, eram minerais,
que você está elevando tudo isso, você está transformando todos os aspectos do mundo material, você está transformando eles em mitzvah, em mandamento divino. Isso é a primeira coisa. O Rabi Yehuda Levi, estou voltando para o Kuzari, que toda a nossa história aqui começa com Al-Hazar. Então, os judeus árabes, que depois voltaram para os países árabes, e quando eles voltaram para os países árabes, já tinham pessoas que falavam ladino também. Já era uma época que muitos judeus falavam ladino. Mesmo que o ladino não pegou como Yiddish, mesmo que a gente não tem livros em ladino, assim como tem livros em Yiddish, ou escolas judaicas ensinando em ladino, como tem escolas judaicas ensinando em Yiddish, mas o ladino era a língua dos judeus espanhóis na época da Inquisição. E, como dissemos, como os judeus começaram a falar espanhol, se aqueles judeus falando ladino, eles eram os Kuzari, ou se não eram os Kuzari, não importa pra gente. O que importa é que o Rabi Yehuda Levi, quando o rei dos Kuzari falou para ele, que perguntou sobre os korbanot, ele deu um exemplo super simples. Ele falou, olha, Hashem escolheu um método para manter o espiritual junto com o material. Então, qual foi o método que Deus escolheu para unir o material com o espiritual? É você comendo. Você come, você tem uma alma que é uma parte de Hashem, uma alma que é de um nível espiritual elevadíssimo. Você tem um corpo que é um verdadeiro animal. E como você une a sua alma espiritual ao seu corpo animal? Comendo. Então você vai comer o seu pãozinho, e por meio do seu pãozinho você une o corpo e a alma. O dia que a pessoa para de comer, o corpo e a alma se despedem, o corpo volta a ser terra, ele era terra, ele volta a ser terra, a alma volta a ser lá em cima o que ela era, e isso tudo porque você parou de comer. Então quer dizer que Deus escolheu esse método para unir o espiritual ao material, que é a gente comendo. Então, dessa mesma maneira que Deus determinou que por meio de a gente comer, nós vamos unir a nossa alma ao nosso corpo, nós vamos continuar existindo, corpo e alma juntos. Então ele também determinou, assim diz Rabi Yehuda Levi no Kuzari, ele também determinou que fazendo sacrifícios, ou seja, como se a gente estivesse dando comida para Deus, como se, tudo isso a Torá usa essas linguagens como o raciocínio da coisa, que Hashem diz, olha, esse corban é o meu pão, não é que Hashem, Deus me livre, é comparado a um assunto material, mas o raciocínio é que da mesma maneira que quando você come o seu pão, a sua alma continua unida ao seu corpo, então Hashem vem nos dizer aqui que quando nós fazemos os korbanot, os sacrifícios, a nossa alma, o Deus, não a nossa alma, que nesse caso Deus, ou seja, todo o lado espiritual, Deus se une ao mundo. Ou seja, você come o seu sanduíche, sua alma se une ao seu corpo, você faz um korban, um sacrifício para Deus, Deus se une ao mundo. Esse é o raciocínio da palavra, que esse korban, esse sacrifício, que Hashem fala, que Deus fala, esse sacrifício é o meu pão. Ou seja, comparando o sacrifício ao pão, para dizer da mesma maneira que o seu pão, ele une a sua alma ao seu corpo, assim o sacrifício une Deus ao mundo. Que como Deus escolheu isso para fazer a união entre o material e o espiritual. Isso diz o Rabi Yehuda Levi Kuzari, no seu livro Kuzari. O Rambam, que também era da Espanha, também escreveu livro em árabe. E como estudamos que esses judeus árabes, eles eram judeus árabes, eles voltaram para os países árabes.
e, todo assunto, isso que hoje a Espanha e a Europa é um hidush muito grande, mas assim, o Rambam, grande Rambam, de Moshe até Moshe, não se levantou alguém como Moshe, Rabi Moshe ben Maimon, ele diz o seguinte, que o nosso povo, quando saiu do Egito, estava ainda com aquelas sequelas do Egito. Ou seja, no Egito, se fazia um sacrifício, se sacrificava um animal, era a coisa mais séria do mundo. Era a coisa mais... ou seja, assim, diz o Rambam, que se o maior dos profetas, que era Moshe, dissesse, gente, não precisa mais fazer sacrifícios, o suficiente é rezar, Hashem está tão feliz de ouvir a sua reza, Hashem gosta tanto de você, reza, pede para Hashem te dar tudo o que você precisa, a pessoa ia dar risada, ia falar, no Egito era coisa séria, a gente pegava animal, sacrificava o animal, era coisa séria. Aqui vocês estão fazendo palhaçada, vocês estão falando para falar com Deus. Então, por causa que eles estavam acostumados a fazer esses sacrifícios para a idolatria, e a idolatria era uma coisa séria, tinha um altar, tinha um sacerdote, o sacerdote tinha roupas muito impressionantes, e o altar era muito grande, tinha um templo, e aquele templo era muito luxuoso. Então, para eles não falarem, olha, a gente saiu de uma religião toda, e agora a gente está numa palhaçada, Deus me livre usar essa palavra. Então, diz o Rambam, por causa disso, Hashem falou para eles também fazerem um altar, e no altar vai ter um templo, e no templo vai ter um sacerdote, o sacerdote vai ter roupas impressionantes, e lá vão ser sacrificados animais. Só que, agora, no lugar de sacrificar para idolatria, a gente vai sacrificar para Hashem. Quer dizer, essa importância, esse valor que eles davam aos sacrifícios, que aquilo unia eles à idolatria, agora Hashem determinou que eles vão pegar os próprios animais idolatrados, que era o boi, e o carneiro, e o bode, que eram os animais, a pomba também, que eram os animais idolatrados da época. Tinham os povos que rezavam para demônios, eles usavam o bode como sacrifício, diz o Rambam, como simbolizando os demônios. Os demônios são comparados a bodes. E até hoje na Índia tem vacas sagradas. E dizem que os hindus, uma coisa interessante, o rei da Assíria, o Sanherib, ele pegou todos aqueles povos antigos, na época que o mundo inteiro era do Vale do Rio Indo até o Delta do Nilo, até a parte do Egito em volta do Rio Nilo. Naquela época, o rei da Assíria, ele pegou todo o povo do Egito antigo, que eles eram pessoas escuras, Bnei Ham, com cabelos lisos, e levou eles para outro lugar que a gente não sabe até hoje onde eles estão. Os egípcios antigos tinham rios sagrados, vacas sagradas, bois sagrados, e hoje a gente vê na Índia, você vê que os árabes chegaram até o Paquistão. Os habitantes normais do Oriente, eles são os chineses, são pessoas de cor amarela e olhos puxados. E entre os árabes, os chineses, tem lá a Índia, que não tem nada a ver com aquela região. Eles não são árabes, eles não são chineses. Então, o que eles estão fazendo lá? E eles têm rios sagrados e vacas sagradas, e eles são pessoas escuras de cabelo liso. Então tem muito a ver com o Egito Antigo, novamente. Da mesma maneira que não dá para falar que os judeus que falavam ladino eram os Kuzarim, também não dá para falar que os hindus são os egípcios antigos. Mas tem tudo a ver, tem todas as características. Então, voltando para o Rambam, Hashem falou para Moshe Rabbeinu para repassar para o povo
que olha gente, vamos fazer um altar, vai ter um templo, vai ter um sacerdote, vai ter um sacrifício. E qual vai ser o sacrifício? O sacrifício vai ser o que vocês rezavam lá para a vaca sagrada no Egito. Agora vocês vão pegar essa vaca sagrada, vocês vão sacrificar ela. Quer dizer, vão pegar o boi, vão sacrificar o boi. O que vocês rezavam lá para o carneirinho no Egito, agora vocês vão pegar esse carneirinho, sacrificar o carneirinho para Hashem. O que vocês rezavam para o bode, vocês vão sacrificar o bode para Hashem. O que vocês rezavam para a pomba, vocês vão sacrificar a pomba para Hashem. E então, diz o Rambam que esse é o motivo dos korbanot, que já que eles levavam tão a sério os sacrifícios no Egito, e eles serviam aqueles deuses animais, então agora vai ter o mesmo sacrifício, com a mesma seriedade, com o mesmo sacerdote, com aquelas roupas impressionantes, num templo impressionante, num altar impressionante. E o que vai ser sacrificado? Vai ser sacrificado para Deus, não para a estátua. E o que vai ser sacrificado? Aqueles animais representados pela estátua, aquele bezerro de ouro, aqueles animais que foram representados como divindades. E esse é o motivo do Rambam para os korbanot. Nós sabemos que existe um motivo espiritual, agora vamos para os motivos cabalísticos. Quando a pessoa faz uma coisa errada, então Deus me livre, tem um anjo responsável por não vai entrar aqui em detalhes, mas tem um anjo responsável em levar essa pessoa pela coisa errada que ela fez. Então, um dos motivos cabalísticos dos korbanot é que na hora que a pessoa fazia uma coisa errada, ele trazia um korban, que aquele animal ia no lugar dele. Quer dizer, a pessoa fazia tshuva, se arrependia do que fez de errado, e aí o korban valia. E aí voltamos para o Kuzari, para o Rabi Yehuda Levi, que ele explica isso de uma maneira muito, muito interessante. Ele explica todos os assuntos de Tum'ah, que quando a pessoa perde vida, a mulher que dá a luz, então antes de dar a luz, ela era duas pessoas, ela era mais vida. Depois que ela deu a luz, ela pessoalmente ficou menos vida. Ela era 2 corpos, 2 almas, agora ela volta a ser um corpo e uma alma. Então ela recebe impureza por causa disso. Então ele diz que, olha, todos os casos de impureza, o morto, a alma saiu do corpo, então saiu a vida, entrou a impureza. A mulher grávida, saiu parte da vida, entrou já uma impureza menor do que a impureza dos mortos. O marido que teve a relação com a mulher, o que saiu dele deixou ele impuro, mas não deixou ela impura. Então o que saiu dele era vida, então ele perdeu vida, ele fica impuro, e ela não. Isso numa relação íntima, estou dizendo, vocês entendem sozinhos, né? Aí, no caso da mulher que entrou no ciclo dela, quer dizer, ela perdeu o óvulo, perdeu a vida, então fica impura. Até no extremo, a pessoa que corta os cabelos tem que fazer netilat yadayim, cortou as unhas tem que fazer netilat yadayim, lavar as mãos. Ou seja, todos esses níveis de impureza estão ligados a perder uma parte da vida dessa pessoa, saiu, então isso traz para ele uma impureza. Então agora, por que então a mulher tem que trazer um korban? A mulher que deu a luz, porque ela traz um sacrifício. Se ela ficou impura porque ela tinha mais vida, agora ela tem menos vida depois que a criança nasceu, porque ela era 2 almas e 2 corpos, e agora ela ficou uma alma só, um corpo só. Até que tudo bem, dá para entender porque entrou nela a impureza. Cada vez que tem uma redução de vida, a pessoa fica impuro. Mas por que ela tem que trazer um korban? Aí os mefarshim, os explicadores da Torá, não comentarista, que fazer comentário, a gente sabe, a palavra comentário não é coisa séria. Os explicadores da Torá,
eles dão várias opiniões em relação a isso. Uma opinião é que na hora que a mulher está dando a luz, ela jura que nunca mais vai dormir com o marido, nunca mais vai engravidar na vida. Quer dizer, Deus me livre, a gente que é homem, se tivesse que dar a luz, morria de infarto na hora. Quer dizer, um grande milagre que a gente deixou isso para as mulheres. Se a gente tivesse que, Deus me livre, que dar a luz, não sabia o que ia acontecer. Quer dizer, antes de dar a luz, a gente já ia ter um infarto. Não ia esperar até dar a luz. Mas as mulheres, graças a Deus, elas têm mais força do que nós. A mulher consegue dar a luz, mas chega uma hora que ela jura que ela nunca mais vai engravidar, de tanto que ela está sofrendo. Então, ela traz um corban, de acordo com uma opinião, esse é o motivo que a mulher traz o corban. De acordo com outra opinião, é porque na hora do perigo, aí já vamos para um assunto cabalístico, já uma opinião mais profunda. Na hora do perigo, ela pode morrer. Ela está dando a luz, ela pode morrer. Ela está em perigo. Então, o Satan Mekatreg Beshata Sakanah, o anjo da morte, na hora do perigo, ele quer levar aquela pessoa. Então ele abre a ficha da pessoa lá em cima, ele mostra o que essa pessoa fez em todas as reencarnações anteriores, pede para que essa pessoa morra, pede autorização do tribunal divino para levar essa pessoa, e aí o anjo que é responsável por levar essa pessoa, no lugar de levar a pessoa, leva o animal no lugar dela. Ou seja, o motivo que ela já se compromete a trazer o sacrifício na hora que ela está dando a luz, aí o anjo leva esse futuro sacrifício no lugar dela. Quer dizer, esse seria o motivo cabalístico. Se descer um anjo para levar ela, porque ela está em perigo, e na hora do perigo a nossa pastinha lá em cima é aberta, então esse anjo, no lugar de levar ela, vai levar o animal. Então esses foram alguns motivos em relação aos sacrifícios. Cada vez a gente vai falando um pouquinho sobre isso. Muito obrigado por assistirem a nossa aula. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Por favor, se puder colocar um comentário, colocar o seu joinha, e aí o próprio YouTube divulga, compartilha, dá como sugestão a nossa aula. A gente consegue ensinar para mais pessoas. Muito sucesso, atzlacha, briut, panasá, bechefa, e muita alegria. Bekol tov.